o pequeno planejador, o planejador, né, que está começando, como você vê essa questão dos grandes planejadores, dos números, da métrica, do interesse final do anunciante? Essa pergunta é muito interessante, Antônio, porque o que acontece? Eu vi alguns episódios do teu podcast e recentemente até estava assistindo do Berger. E eu achei bem interessante ele falar que é importante o time que está atrás da agência, e isso vale também para o cliente, não ficar olhando só friamente os dados das métricas e ter uma visão um pouco mais apurada sobre os ativos, as praças e aquilo que faz sentido e que vai conectar o consumidor ao resultado que ele precisa ter. A gente sabe que quando o cliente planeja uma mídia, ele recebe, e até porque, assim, voltando um pouquinho mais atrás, a verba do cliente ela não é elástica. Muito pelo contrário, muitas vezes ela diminui a quantidade de ativos e de veículos e de exibidores, seja lá qual for a mídia que ele for usar, ela só aumenta. Então, essa verba está sendo disputada por várias pessoas. Sim. E muitas vezes chega a indicação do amigo que falou que é a melhor coisa para fazer e às vezes não tem nem métrica para mostrar aquilo dali. E o cliente fica com um monte de informação na cabeça e muitas vezes o resultado daquela campanha não foi aquilo que ele esperava, porque ou ele olhou a métrica da maneira errada, ou ele foi para o caminho errado, enfim. Então, lá na Almix, o que a gente costuma fazer? Normalmente, né, a gente acabou de fazer um investimento no Economapas, porque como a gente ainda é uma empresa muito pequena, se Deus quiser a gente vai chegar lá. Vai. A gente faz um mapeamento quando a gente está fazendo uma indicação de pontos de OH ou DOH. A gente já fez, inclusive, isso com pontos da Hexágono. A gente faz um mapeamento indicando com mapa de calor para o cliente aonde aquilo dali faz mais sentido no planejamento dele. E isso vale para cliente pequeno e cliente grande. A gente já fez planejamento para os dois tamanhos de cliente. Mostra para ele o que tem no entorno daquele lugar onde ele quer fazer a campanha e explica para ele dentro daquele local o que ele vai atingir. Mas bota fotos do lugar também, tenta dizer para ele, se ele não puder ir fazer uma VT, o Berger falou sobre isso aqui, da importância de falar o que tem naquela localização, porque às vezes uma métrica por si só, ela esquece que aquele lugar mudou, que uma rota foi para um lugar diferente, que ali tem uma árvore na frente, que aquele ativo já não é mais o que ele era antes. E você já trouxe gente aqui, inclusive, que falou para você, olha, o tamanho do teu ativo me dá um impacto diferente do que aquele que, por si só, outra métrica mede de maneira diferente. Mas a gente precisa mostrar para esse cliente que o resultado dessa campanha, ele leva em consideração outros fatores que uma métrica de maneira fria pode entregar para ele. Então, assim, você precisa não entregar só a métrica para ele e deixar ele olhar aquilo de maneira fria. Você tem que explicar para ele por que você está indicando aquela campanha. Acho que eu não sei se eu me perdi um pouco. Não se perdeu, não. Eu acho assim, hoje em dia, e por isso é muito importante você conseguir fazer o cliente entender, o cliente ou a agência, ela precisa ter tempo para te entender, te ouvir, e você conseguir explicar para ela por que você está indicando aqueles pontos ali. Não é porque você achou que faz sentido, é porque tem um sentido daquilo dali. Está no planejamento que você está indicando para ela. E muitas vezes, quando ela te manda alguma coisa e fala, eu quero fazer isso aqui, você tem que dizer para ela, olha, isso aqui não vai te dar o resultado que você está achando que vai te dar por esse motivo. Deu para entender, mas... Sim, total. É isso.